Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui para dar continuidade, então, na nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos para a primeira carta a Timóteo. Nós terminamos ontem 2 Tessalonicenses. Então nós estamos aí nas cartas paulinas, vendo a riqueza dessas cartas, né, gente? É uma riqueza muito grande. Você que, porventura, começou a acompanhar os vídeos agora, está vendo esse vídeo agora, você pode entrar no nosso canal do YouTube e entrando no nosso canal você pode entrar na playlist Vamos Ler a Bíblia. E lá tem desde o primeiro vídeo, nós estamos lendo juntos a Bíblia inteira, não é? Então eu te convido a acessar a playlist, você que quer ler a Bíblia com a gente e voltar com a gente lá na primeira carta de São João. No mês de dezembro nós iniciamos dia 1º de dezembro e estamos prosseguindo aí com a graça de Deus. Então hoje 1 Timóteo, começando aqui em 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo e a carta a Tito são chamadas de cartas pastorais. Então nós vamos entrar aqui nessas cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e a carta a Tito. Então até aqui a gente tinha visto as cartas de São Paulo endereçadas a comunidades, a igreja nascente, né, naquelas diversas localidades onde Paulo ia evangelizando. Então cada igreja que ia sendo fundada ali, né? Entendemos aqui por igreja fundada a igreja de Cristo, né? Então a igreja católica sendo fundada ali nas diversas localidades, nas diversas comunidades. Então por isso que a gente teve aqui, né, a carta aos Efésios, né, que foi escrito para o pessoal lá de Éfeso, né, Filipenses, pessoal de Filipos, Colossenses, para a igreja em Colosso, né? Tivemos aí e tivemos por último aqui Tessalonicenses, que é para a comunidade tessalônica, né? Para a igreja nascente ali em Tessalônica. Mas essa primeira carta é a Timóteo, que como nós vimos nas cartas anteriores, Paulo cita várias vezes Timóteo. Então Timóteo é um companheiro de missão de Paulo. E Paulo o chama muito mais do que companheiro de missão, o chama de filho, filho na fé. Um filho espiritual, então, de São Paulo, né? Então aqui não é uma carta endereçada a comunidades, mas uma carta endereçada a uma pessoa. E aí a gente vai começar a ver isso então, né? Aqui Paulo enviando uma carta a Timóteo. Duas cartas, primeira e segunda carta. Hoje a gente vai entrar na primeira, depois a gente entra Tito também é uma pessoa, né? Então essa carta a Tito, a gente vai aprofundando isso, e depois Filemon, né? Então vamos dar continuidade. Primeira carta a Timóteo. Vamos lá na saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por ordem de Deus, nosso Salvador, a Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui Paulo vai fazer essa saudação e ele já chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé, né? Os próximos versículos aí nós vemos que Paulo vai falar sobre os falsos doutores, ele sempre que traz essa realidade, né? E nós precisamos sempre estar atentos no nosso mundo de hoje, na nossa realidade, quem são esses falsos doutores de hoje, né? Nós não podemos dar ouvidos a qualquer coisa, a qualquer doutrina, a qualquer pregação, a qualquer palavra, porque nós somos bombardeados de todos os lados, de verdades e de inverdades, né? E nós precisamos saber em que nós estamos embasados. E Paulo, então, vamos voltar aqui ainda, né? Falando aí a Timóteo, ele diz assim, vamos lá no 17, ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo. De acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito, amparadas nelas, sustenta o bom combate, com fidelidade e boa consciência, que alguns desprezaram e naufragaram na fé. Então Paulo vem dizer a Timóteo que é para ele não perder o foco, que Timóteo não perca o foco. Ele diz assim, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito.
amparado nelas, sustenta o bom combate. E quando eu leio isso, obviamente a gente é chamado a pensar em nós mesmos, né? Quando a gente escuta isso, a gente se coloca no lugar de Timóteo. E me colocando no lugar de Timóteo, eu peço que você também faça isso, se coloque no lugar de Timóteo. Eu me colocando então, eu ouço essa voz da palavra de Deus para mim, né? Que diz: Charlene, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito, e aí eu vou longe, né? Aí eu vou longe, aí eu mergulho no mistério daquilo que Deus já me falou. Eu mergulho no mistério daquilo que Deus falou através dos irmãos, né? Dos irmãos de caminhada, dos irmãos de fé. Eu mergulho naquilo que eu ouvi de Deus. Muitas vezes nós não temos o ouvido treinado para escutar a Deus, né? Nós precisamos ter os ouvidos treinados. Eu já escutei, né, ao longo desse tempo, pessoas dizendo assim: nossa, fulano de tal fala com Deus, ele ouve a Deus. Como se fosse assim, uma coisa muito sobrenatural, assim, e coisa de pessoas muito iluminadas e pessoas... Não, Deus fala comigo e com você. Deus fala com pessoas normais. Nós precisamos entrar em oração, nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos desejar ouvir a voz de Deus para Ele falar. Não é que vai enviar um anjo, como enviou, né, lá a Virgem Maria, não é que vai falar na sarça ardente, como falou com Moisés. Não é necessário, né? É necessário quando Deus achar que é necessário, Ele fará. Né? Se Ele quiser enviar um anjo para falar com a gente, aleluia. Mas Deus fala no cotidiano, né? Deus fala com a gente, muitas vezes no momento de oração, né? Você está ali rezando e vem aquela inspiração, muitas vezes ali na oração. Você que até ali, aquele momento, você não estava enxergando nada, você não conseguia ver saída, você se coloca em oração e de repente você encontra ali uma saída, você encontra ali uma resposta, não é assim? Muitas vezes a gente está... às vezes nem é em oração assim mesmo, parado ali num lugar de olhos fechados em oração, mas às vezes ali o nosso coração está em Deus e a gente está nas nossas tarefas, nos nossos afazeres. Como isso acontece? Com frequência isso acontece. A gente só precisa estar com o ouvido treinado, né? E a gente só precisa estar atento. Quantas vezes nos afazeres do dia a dia você está ali no meio daquilo que você faz e de repente te vem aquela inspiração, Deus fala no seu coração, é incrível. Eu digo até que talvez algumas das maiores coisas que eu já tenho ouvido de Deus, eu ouvi justamente quando eu estava no meio das tarefas, né? Justamente aí, mas nós precisamos ter os nossos momentos de oração e nós precisamos estar com o coração em Deus, né? Como na liturgia nós aprendemos, corações ao alto, e nós respondemos: o nosso coração está em Deus. Nosso coração precisa estar em Deus, né? E com o nosso coração em Deus a gente vai ouvindo, a gente vai discernindo, a gente vai amadurecendo aquilo que Deus vai nos falando. E também, muito particularmente, quando os irmãos vêm e falam alguma coisa com a gente, né? É maravilhoso. Como é bom para os irmãos viverem unidos, diz o Salmo, né? Então, muitas vezes ali dentro da nossa realidade, do nosso grupo de oração, meu Deus, no meu grupo de oração eu escutei riquezas para a minha vida inteira, que eu vou levar para a eternidade. No meu grupo de oração eu escutei profecias a meu respeito que eu não posso desprezar, que eu não posso deixar de lado e fingir que não aconteceram. Eu ouvi da boca de pessoas, eu não sei quando saiu da boca das pessoas qual era a intensidade que tinha no coração delas, mas eu sei a intensidade com que caiu no meu coração. E eu não posso desprezar aquilo que Deus já falou a meu respeito. Por quê? Porque é a palavra de Deus, e Deus não é homem para mentir. Deus não volta atrás. Tenho aprendido isso nesse tempo, nas suas promessas, né? Então, às vezes Deus falou algumas coisas lá atrás e eu falo: nossa, meu Deus, Deus falou lá atrás e eu não fiz, né? Lá atrás. Mas aquilo continua vivo no coração. É Deus dizendo: olha, vai acontecer porque é a minha palavra. Você pode até ser lenta, Charlene, mas a minha palavra é viva.
E a minha palavra não volta sem ter produzido o efeito, é o que diz o Senhor. Não é? Então é isso que Paulo está falando com o Timóteo aqui, é isso que a palavra de Deus está falando comigo, com você neste dia. Não se preocupe, esteja firme e enraizado naquilo, nas promessas que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Eu digo a você, nós temos uma grande tentação de pensar, não dá mais, não tem jeito, não tem condição, vou desistir, vou chutar o balde. Essa é a nossa tentação, mas o Senhor diz, permanece firme naquilo que você ouviu, permanece firme nas profecias, meu irmão, permaneça firme nas promessas que Deus tem para você. Deus não é um homem para mentir. E nós continuamos então no capítulo 2 da primeira carta a Timóteo. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Vamos mais uma vez. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila. Precisamos rezar pelos nossos governantes, precisamos rezar por todos os homens. Precisamos rezar para que Deus venha renovar a face da terra, precisamos rezar pelos jovens, pelas famílias, pelas crianças, pelos idosos. Precisamos rezar pelos homens, pelas mulheres, nós precisamos rezar pelas pessoas do nosso tempo. Nós precisamos rezar pelas pessoas constituídas em autoridade, nós precisamos rezar pelo presidente, nós precisamos rezar pelo prefeito, precisamos rezar por todos os governantes, por todas as instâncias, para que o Senhor ilumine essas pessoas, ilumine esses lugares, para que a graça de Deus seja maior do que as trevas que têm tentado tomar conta dos governantes e dos governos, né? Dos governos estaduais, dos governos municipais, dos governos das nações, dos governos internacionais, né? Do mundo. Nós sabemos que o governo de um modo geral, que os governantes de um modo geral, eles estão desnorteados e nós precisamos pedir ao Espírito Santo que venha nortear. Na verdade, aqui a palavra de Deus está dizendo, eu não vou rezar pela política, não vou rezar por político, não. Temos que rezar, nós temos que rezar, ou nós não acreditamos que a graça de Deus é maior. E que mesmo se a pessoa não tiver nem consciência de que tem um povo rezando por ela, na hora que ela for tomar uma decisão, for tomar uma atitude, muitas vezes Deus vai intervir. Nós precisamos rezar. Tem sido legislado muita coisa ruim. Nós precisamos rezar para que as coisas se mudem. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Homem que se entregou como resgate por todos nós. Tal é o fato atestado em seu tempo, e deste fato digo a verdade, não minto. Foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. E aí Paulo começa então dando recomendações aqui às mulheres e aos homens. Olha só o que o Senhor diz, né, a nós mulheres. Do mesmo modo, quero que as mulheres usem traje honesto. Às vezes eu insisto um pouquinho nisso aqui, né? E a gente precisa rever as nossas vestes, né? A nossa roupa. Gente, tem umas modas, vamos falar sério aqui, né? Tem umas modas, eu sei que muita gente não gosta de escutar isso, mas paciência. Que, como eu disse ontem, no vídeo de ontem, Nossa Senhora que disse que viriam umas modas que desagradariam muito o coração de nosso Senhor. Nós não queremos desagradar o coração de Jesus. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é compaixão, Ele é nosso Deus e Senhor. Nós não queremos de forma alguma desagradar o coração de Jesus. E existem umas modas que entraram há anos. Gente, o negócio não sai de moda. Roupa fria, gelada, porque quase que não é roupa, de tão pouco pano que tem. E é no verão, é no inverno, em todas as estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, tá lá. Aquele short ultra curto. Nós estamos em julho, no máximo inverno, e ele está lá.
Aquela roupa, aquela blusa decotada, meu Deus, aquela roupa colada, transparente, né? Ah, Charlene, moralista, nossa senhora, esse povo da igreja, né? Não, não é moralismo, não. Digo a vocês, quando eu entrei para o grupo de jovens, gente, eu tinha 18 anos. E eu tenho que reconhecer que as minhas roupas não eram muito boas, não. Tenho que reconhecer isso. E aí eu ia para os retiros. Eu ia para os encontros. Aí chegava nos encontros, aí tinha aqueles momentos fortes de oração, e o batismo no Espírito Santo, e as pregações, e a graça de Deus se movendo. Eu chegava em casa, abria minha gaveta, tirava, vai, essa não, essa não, essa não, essa não. Aí, beleza, já dava uma limpada ali. Aí ia pro grupo, ia pro encontro, ia pro congresso, pro rebanhão. Voltava de casa e falava, essa não, essa não, essa não, essa não. No final, eu já olhei pra minha gaveta e falei, não tenho roupa não, né? Eu lembro a primeira blusa de igreja que eu comprei hoje, eu tô com Santa Terezinha aqui, gente. Santa Terezinha maravilhosa, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só Santa Terezinha. Santa Terezinha, espero tudo do bom Deus. Então, eu lembro a primeira blusa de igreja que eu comprei, gente. Eu trabalhava numa loja, né? Aí, lá na loja tinha duas blusas de igreja, duas blusas católicas, né? Uma delas era maravilhosa, nossa, fiquei tão triste que ela acabou, né? Também depois de tantos anos não ia acabar. Mas ela tinha o globo terrestre, ela era colorida, tinha o globo terrestre bem bonito, assim, bem vivo, né? E tinha um Espírito Santo, uma pomba, por cima do globo terrestre, assim. Então era uma blusa muito profética. Eu gostava demais daquela blusa, foi a primeira blusa de igreja que eu comprei. E aí eu fui e me animei a comprar a outra também. E ela era maravilhosa, ela tinha, era um esquema de luz e sombra, assim. Aí tinha uma imagem de Nossa Senhora de lado e o Espírito Santo como uma luz, uma pomba, mas como uma pomba iluminada, uma luz que vinha sobre ela, falando ali no momento da encarnação, né? E aquela luz do Espírito Santo que iluminava a Virgem Maria. A primeira blusa tinha escrito Enchei-vos do Espírito de Deus. A segunda, não estou me recordando se tinha alguma coisa escrita agora, mas eram duas blusas maravilhosas. Aí eu comecei a revezar as duas, né? Punha uma para lavar e usava a outra. Preferível entrar com duas blusas no reino dos céus do que entrar pelado no inferno. Então vamos lá. Continuo então falando da modéstia, né, das mulheres. Hoje em dia também a gente tem visto na igreja uma coisa esquisita, gente. O pessoal fala assim, hoje eu tô de modesta. Já ouviu falar isso? A pessoa está ali com uma blusa mais, com mais decoro se vestindo, né? E uma saia, talvez, aquela saia plissada, sobretudo, né? Gosto muito, eu tenho também, mas aí a pessoa coloca essa roupa dela ali, que ela tem no guarda-roupa, e diz assim, hoje eu estou de modesta. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, né? Se vocês me permitem. Modéstia não é moda. Modéstia é uma virtude. Então, eu não posso estar de modesta hoje. Eu tenho que ter a virtude da modéstia. Eu não estou de modesta, porque eu não estou usando uma roupa modesta como uma moda. Ou eu tenho a virtude da modéstia, ou eu me exercito na virtude da modéstia. E não estou dizendo isso como exemplo e perfeição, viu? Não sou. Eu ainda estou em construção, eu ainda estou em processo, mas eu tenho lutado pelo meu processo, né? Vamos tomar como modelo, vou pegar igual ontem aqui, ó. Vou pegar como modelo aí a Virgem Maria. Vamos pensar, Nossa Senhora usaria essa roupa se ela estivesse vivendo nos nossos dias atuais? De vez em quando a gente encontra umas bobagens aí, né? Até nas lojas, a gente já viu aí C&A, outras lojas, lançando moda com a Nossa Senhora toda tatuada, Nossa Senhora punk, que é isso, né, gente? Por favor, né? Vamos respeitar pelo menos. Então é isso. Que as mulheres então usem um traje honesto, ataviando-se com modéstia, enfeitando-se com modéstia e sobriedade. Vamos ser sóbrias, né? Vamos tirar o exagero. O exagero, às vezes, é porque está faltando algo dentro. Isso aí é psicologia, não é religião, não. Quando a gente tem um vazio por dentro, a gente começa a pendurar coisas por fora. Então, o excesso de coisas fora de nós pode dizer que existe algo faltando dentro de nós.
dando mais um testemunho quando eu entrei para o grupo de jovens também, que toda semana eu pintava o cabelo, praticamente direto, né? Ali, toda semana, que existe um exagero, mas às vezes até acontecia assim, uma frequência maior. Mas aí pintava, cabelo de vermelho, não sei o quê. Não tenho nada de pintar cabelo. Hoje em dia eu pinto cabelo, porque o meu cabelo tá branco. Mas naquela época ele não tava, não precisava nem pintar, né? Mas aí pintava porque vai mudar de cor. E não estou dizendo que isso é pecado, mas estou contando para vocês aqui, que eu via que aquele exagero às vezes do lado de fora, né? Aí busca uma coisa, busca outra, a gente não está satisfeita. Aí tá com um brinco, tá com outro, muda 3 vezes no dia a cor do esmalte. Aí a gente vai, enfeita, coloca coisa, às vezes não só em nós, né? Na nossa casa, nos nossos relacionamentos, a gente vai, tudo que a gente coloca coisa demais, seja material, emocional ou o que for, exige que a gente peça o Espírito Santo para preencher algo que está vazio no nosso coração. Me perdoe, meus irmãos, eu sei que às vezes a gente fala umas coisas assim que nos incomodam, né? Às vezes escutar isso te incomoda. Mas eu digo a você, é um processo natural. Eu passei e passo por esse processo. Às vezes quando eu vejo que eu estou demais em alguma coisa, eu falo assim, tem alguma coisa errada. Às vezes eu penso assim, estou precisando confessar. É interessante. Quando eu vejo que nada tá bom pra mim, que eu tô muito aborrecida, eu tô muito chata, ou que eu tô inventando coisa demais, eu falo assim, eu tô precisando confessar. Aí eu vou, confesso, deixo o lixo, né? E falo, Senhor, vida nova. E aí realmente as coisas vão se clareando, né? É um processo. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que tiveram paciência pelo meu processo, né? Então não tô falando que talvez isso vai acontecer do dia pra noite na sua vida, não. Mas talvez como lá foi acontecendo comigo um processo, talvez hoje você vai tirar alguma coisa da sua vida que está sobrando, que você vê que não tem necessidade. Amanhã talvez você vai tirar outra coisa, semana que vem você vai tirar outra, mês que vem você vai tirar outra, daqui a um ano você vai ver que você fez uma limpa já, né, na sua vida. Eu também preciso constantemente fazer essa limpa na minha vida. Então vamos lá. Vamos no versículo 15. Contudo, ela poderá salvar-se cumprindo os deveres de mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé, caridade e santidade. A gente vai ler aqui, se a gente for ler, depois você vai pegar essa palavra para ler toda, a gente fala assim, olha, São Paulo foi muito exagerado com as mulheres aqui. Mas não era o contexto também da época. Então nós temos que entender, quando ele fala aqui que as mulheres ouçam instrução, que as mulheres não falem, né? Então, naquele contexto da época, a mulher não tinha voz ativa na sociedade. Então existia ali uma visão social, um contexto social. Quando nós lemos a Bíblia, gente, nós precisamos também ter isso em mente, que existia por trás daquilo um contexto social. A Bíblia não deixa de ser a palavra de Deus por isso, mas nós precisamos ter a consciência que a palavra de Deus foi revelada a homens que estavam dentro de uma realidade social, que tinham uma mentalidade da época. Então a gente tem que entender essas coisas também, né? E a gente vai então discernindo tudo isso e entendendo tudo isso melhor para a gente conseguir compreender a palavra de Deus e deixá-la cair no nosso coração. Aí, então ele vem falar sobre as funções eclesiásticas, a partir do versículo do capítulo 3, aí ele vai falar da função dos bispos. Aí você vai falar assim, nossa, Charlene, os bispos eram casados naquela época, né? Aí você vai falar assim, os presbíteros, eles já eram os padres, então as funções elas foram foram mudando ali ao longo da igreja nascente, né? Porque é claro, como Jesus disse, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas, né? Então o Espírito Santo foi ensinando a igreja como ela devia, então, se movimentar como deveria acontecer. Mas eu vou tomar com você aqui a parte dos diáconos. Por quê? Porque como todo mundo sabe, ou alguns sabem, eu sou esposa de diácono, né? Rodrigo é diácono permanente e os diáconos dentro da realidade do clero, eles são homens casados, né? Eles podem, a grande maioria são homens casados. E então vamos ver o que a palavra de Deus já fala dos diáconos. Porque tem gente que fala assim, inventaram esse negócio agora de diácono, o que é isso? Muita gente fala, porque muita gente não conhece. Mas o diaconato já está na Bíblia, lá na igreja nascente já havia os diáconos, né? Tanto que o primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, ele era um diácono. Então vamos lá. Do mesmo modo, versículo 8 do capítulo 3, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, nem propensos ao excesso de bebida e ao espírito de lucro, que guardem o mistério da fé numa consciência pura. Antes de poderem exercer seu ministério, sejam aprovados
para que sejam provados, para que se tenha certeza de que são irrepreensíveis. As mulheres também sejam honestas, não difamadoras, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos não sejam casados senão uma vez. Eu estou assim, não sejam casados? Não, eu tinha lido já, né? Os diáconos não sejam casados senão uma vez. E saibam governar os filhos e sua casa. E os que desempenharem bem este ministério alcançarão honrosa posição e grande confiança na fé em Jesus Cristo. Então aqui está falando dos diáconos e é bom, né? Bom que aí, como o diácono é casado, eu pego isso aqui e vou na cabeça do meu esposo diácono e falo, presta atenção, hein? Brincadeiras à parte, aqui a Bíblia então falando do diaconato permanente, né? Então por que chama diaconato permanente, Arlene? Porque os padres também, antes deles serem ordenados presbíteros, eles são ordenados diáconos, só que são diáconos transitórios, eles se tornam diáconos ali por algum tempo antes de se ordenarem como presbíteros, como sacerdotes, padres, né? E aí depois eles são ordenados padres. Os diáconos não, eles são ordenados diáconos e eles vão permanecer diáconos somente, né? Até pelo resto da vida, não vão se ordenar padre. Exceto alguns casos, né? Existem casos de diáconos viúvos que chegam, né? Depois de serem viúvos e dos filhos de estarem adultos, que chegam a se ordenar padres, né? Então foi só para a gente explicar um pouquinho sobre o diaconato. Olha que hino maravilhoso para a gente encerrar aí no versículo 16. Sim, é tão sublime, quando Paulo vai falar do mistério da bondade divina, é tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina. Pensando aqui, já tendo em mente que o mistério da bondade divina é uma pessoa, é Jesus Cristo, é o centro da nossa fé. E olha o hino que diz: manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. É Jesus, Jesus Cristo nosso Senhor, a quem nós confiamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que nós somos, tudo que nós temos, a quem nós entregamos a nossa vida e pedimos, Senhor, que Tu possas tomar neste dia, cada um de nós, Senhor, com as lutas, com as dificuldades, com tudo aquilo que nós vamos vivendo, Senhor, que o Senhor seja o centro da nossa vida, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja agindo na nossa vida. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. E nós bendizemos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós Te adoramos, Senhor. Nós bendizemos, Senhor, nós exaltamos e agradecemos, Senhor, por essa primeira carta a Timóteo, te pedindo, Senhor, a graça de que nós mergulhemos no mistério da Tua palavra, no mistério daquilo que o Senhor vai revelando ao nosso coração. Rezamos também pedindo a intercessão da Virgem Maria para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos reunidos através desse vídeo, mas nós vamos continuar unidos na Palavra de Deus, unidos no nosso propósito, unidos na vida de oração. Nós vamos continuar nos sustentando uns aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.